Dando sequência, vamos lá? Acompanhe comigo, questão 22 de 2019. O relevo terrestre não é estático, mas dinâmico. As constantes transformações que ocorrem na crosta são provocadas por forças endógenas e exógenas, que atuam sobre o modelado terrestre. Eu queria aqui dar destaque a alguns conceitos que aparecem na questão. Observe, ele fala de forças endógenas, endógenas e exógenas. Quando se fala em forças endógenas, está falando de forças internas da Terra, ligadas especialmente ao calor, à pressão que vem do interior do planeta e que através do vulcanismo, do tectonismo e até dos abalos sísmicos constroem novas estruturas. No entanto, é possível também avaliar que as forças exógenas externas também podem, de alguma forma, modelar a paisagem, construir, esculpir a superfície terrestre. Então, tão logo as forças internas constroem novas estruturas, as forças externas modelam a paisagem, formando assim o que a gente chama de relevo terrestre. Vamos ver? Observe. Sobre a ação dos agentes internos e externos do relevo, podemos afirmar que as cadeias orogenéticas resultam de movimentos tectônicos de curta duração geológica e que, exercendo pressão em sentido horizontal na crosta, originam grandes cordilheiras, como a Cordilheira dos Andes. Olha só isso aqui. A gente está falando aqui de forças, que podem variar conforme seus movimentos. A gente tem movimentos orogenéticos. O termo orogênese é relativo à formação de montanhas. Ele é oriundo de forças horizontais que, num movimento de convecção das placas, num movimento convectivo de placas, onde as placas se movimentam e colidem, elas podem produzir dobramentos de placa. E à medida que isso acontece em suas bordas, elas dão origem às novas cadeias montanhosas. A gente costuma dizer que se a gente pudesse voltar 60, 65 milhões de anos atrás e fôssemos aonde hoje tem a Cordilheira dos Andes ou então a Cordilheira do Himalaia, talvez encontraríamos lá uma lombada. Ainda nem era as montanhas que hoje apresentam-se naquele local. Bom, então esse movimento orogenético sempre associado ao dobramento de placas, as forças horizontais na colisão de placas tectônicas. Observe então aqui, ele fala também, tem um detalhe nessa alternativa também que é importante destacar. Ele fala que ele é de curta duração. Só para ter uma ideia, no ano de 1950, cientistas estiveram no topo do Monte Everest. E no topo do Monte Everest conseguiram observar que ele tinha 8.848 metros de altitude. Mais recentemente, por volta do ano 2000, os novos cientistas estiveram lá de novo e mediram agora 8.850 metros. Ou seja, em pouco mais de 50 anos, cerca de 50 anos, o Monte Everest cresceu 2 metros. Então isso no tempo geológico representa um período muito curto. Se imagina que em 50 anos cresceu 2 metros, no tempo geológico, em 100 mil anos, em 1 milhão de anos da história da Terra, o quanto isso pode ainda fazer crescer. Por isso, curta duração. Bom, acompanhe comigo. A letra B diz assim: o intemperismo químico, quase sempre associado a ambientes mais quentes e úmidos, é um agente esculpidor do relevo, muito característico das regiões desérticas. Observe, desértico não, O ambiente de intemperismo químico, ele é quente e úmido normalmente. E aí, em virtude da elevada amplitude térmica. Normalmente nas áreas desérticas, nas áreas em que você tem maior amplitude térmica diária, ou então nas áreas mais distantes da linha do Equador, onde o ambiente é mais frio, você tem uma variação térmica ao longo do ano ou ao longo do dia que pode produzir um movimento, especialmente de expansão e contração das rochas ao longo do dia, que vai gerar uma fragmentação mecânica dos blocos.
essa fragmentação mecânica é o que produz o que a gente chama de intemperismo físico, né? A desagregação, a quebra de blocos, assim é o intemperismo físico. E aqui ele relata intemperismo químico. Não, errado. Vamos avançar então? Observe. Na letra C ele aponta: a falha de San Andreas, provocada pelo rebaixamento da placa de Nazca em relação à placa do Pacífico, é um exemplo de força endógena que atua na construção da modelagem do relevo. Aqui a gente tem uma série de erros, né? Vamos apontar rapidamente aqui, ó. Ele fala que esse movimento da falha de San Andreas, que é uma falha que fica na costa oeste dos Estados Unidos, é um movimento resultante de um rebaixamento de placa. Não. Ali existe um movimento que a gente chama de conservativo ou transformante, onde as placas fazem atritos laterais, movimentos laterais, que geram abalos sísmicos, inclusive abalos de grande ordem. Esse movimento não acontece na região da placa de Nazca. A placa de Nazca está situada na porção sul do Oceano Pacífico, bem próximo à placa sul-americana, na verdade fazendo contato, limite com a placa sul-americana. Então aqui a gente tem uma série de erros, né, que anulam aí essa alternativa C. Vamos lá, alternativa D. As planícies aluviais, detentoras de grande fertilidade, são exemplos de alteração no modelado do relevo, provocada principalmente pelo processo de sedimentação pluvial. Talvez você já tenha ouvido aquela história de o ouro de aluvião. Essa história do ouro de aluvião está associada a resquícios de ouro encontrado nas margens dos rios. O material que a gente chama de alúvio é um material resultante, né, do transporte que foi de materiais que vieram das áreas mais altas e depositados junto às margens, né, dos rios. Então esse material que a gente chama de material aluvial normalmente é um material depositado nas áreas mais baixas do relevo. Enfim, portanto, essas áreas onde normalmente também se acumulam cursos d'água, né, são áreas onde predomina o processo de transformação fluvial, que é o trabalho feito pelos rios, modelando as paisagens. Então aqui essa é uma alternativa um pouquinho mais específica, e aqui a gente associando, ele fala de pluvial, processo de transformação pela chuva, mas não, nas áreas de ambiente de planícies aluviais, o que transforma essa paisagem é sobretudo as áreas presentes, né, e oriundas de processos fluviais. E por fim, na letra E, diz assim: a dorsal mesoatlântica, é uma estrutura, né, resultante de vulcanismo submarino que surge no meio do Oceano Atlântico, em virtude de um movimento divergente de placas entre a placa sul-americana e a placa africana, ou então a placa norte-americana e a placa euroasiática. E nesse movimento divergente de placas, o material que está no interior da Terra chega à superfície. E ao chegar à superfície, rapidamente se resfria, se consolida, se transformando em rochas magmáticas, ígneas, que vão se estruturando e formando uma cadeia de montanhas vulcânicas no fundo do oceano. Então essa é a dorsal mesoatlântica. E diz aqui: resulta da expansão do assoalho oceânico devido ao movimento convergente. Convergente é quando as placas colidem. E nesse caso, as placas estão se afastando. Ok? Esse conteúdo aqui, conteúdo de geologia. Importante essas transformações, compreender essas transformações, pois elas são quase sempre cobradas nas provas da SpaceX.